Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Onan Rudá, eu sou criador de conteúdos e esse é o meu canal. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o Sindicato Secreto dos Árbitros Gays. Essa história é muito interessante porque ela desmonta tudo que a gente conhece a respeito do futebol, né? Mas antes de entrar, vamos chamar a nossa vinheta. Antes de começar, eu quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, inscrever-se no canal para ajudar nessa causa de combate à LGBTfobia, o racismo, não só no futebol, mas em todos os lugares. Como você deve estar cansado ou cansada de saber, o futebol ainda é um ambiente muito LGBTfóbico. Até aí, nenhuma novidade. No mundo, hoje, nós temos poucos jogadores assumidos e eu só conseguiria me lembrar do Josh Cavalha, que se assumiu recentemente, aí é jogador lá de um time de primeira divisão da Austrália, mas eu não conseguiria lembrar de um outro jogador de nenhuma outra liga. Mas breve eu vou trazer para vocês aqui um vídeo só falando sobre os jogadores. Mas tem um ambiente em específico que, na sua história, teve um traço bem diferente. Foi justamente entre os árbitros, né? Se a gente for olhar nas arquibancadas, nas diretorias, nos conselhos deliberativos, nas justiças desportivas e outros órgãos do futebol também, você não vai encontrar muitas pessoas LGBTQIA+, né? Esse é, vamos dizer assim, o lugar onde a gente mais teve representatividade dessa comunidade. Foi justamente dentro da arbitragem. Na década de 80, o trio MBB, que significa Margarida, Bianchi e Borboleta, chocou a sociedade da bola ao assumir publicamente a sua orientação sexual. José Emiliano dos Santos, Walter Serra e Paulino Rodrigues são nomes importantes da presença de pessoas LGBTQs dentro da arbitragem no Brasil e deram origem ao tal Sindicato Secreto dos Árbitros Gays. É uma história bem interessante, né? Obviamente que esse sindicato não era uma coisa institucionalizada, nada disso, era mais uma brincadeira da narrativa dessas pessoas que estavam ali compondo o quadro de arbitragem, seja de campeonatos estaduais, também de campeonatos nacionais. Margarida, né, que é José Emiliano, foi o primeiro a se declarar assumidamente homossexual, sendo assim o primeiro árbitro da primeira divisão a se declarar assumidamente homossexual, peitando lá o chefão da comissão de arbitragem na época, que era João Elis Filho. Ele inclusive começou a sua carreira, Margarida, apitando jogos de futebol de areia. Isso fez com que inclusive ele participasse de diversos programas da imprensa local na época, chegou a ser jurado de programas de auditório e tudo mais, enfim. A força que o trio tinha, o trio MBB, né, que é Margarida, Bianchi e Borboleta, fez com que diversos árbitros do Brasil inteiro também saíssem do armário. É o caso de Sérgio Senedesi, homossexual assumido, que foi bandeirinha por mais de 2 décadas e apesar de ter sido muito requisitado, ele nunca alcançou o posto máximo da arbitragem, que é apitar um jogo da FIFA. Ele disse que toda vez que cogitavam o nome dele para poder compor ali o quadro de arbitragem do jogo, diziam assim, mas ele é viado. E isso era o suficiente para que ele deixasse de ser considerado como um possível árbitro para poder apitar esse jogo, né? Enfim, infelizmente a gente ainda encontra isso no futebol. Há quem diga até que nessa época tinha mais árbitros gays ou bissexuais do que heterossexuais, olha só, viu? Por um lado, existia quem observasse isso com bons olhos, mas também existia quem não gostasse disso, né? Inclusive dentro da própria arbitragem, dentro da própria CBF, dentro das estruturas do futebol. E essas pessoas acabaram começando a ser vistas como tipo pessoas que deterioravam a profissão, né? Que rebaixavam a profissão, que detratavam a profissão, enfim, nem sei qual é o adjetivo exatamente que se enquadra nesse olhar estigmatizado que as pessoas tinham contra esses árbitros que se assumiram LGBTs, homossexuais ou bissexuais na época, sobretudo, né? E aí fica aquele questionamento, será que essa desvalorização que a gente vê acontecer no Brasil hoje com relação aos árbitros, muitos não são profissionalizados, quer dizer, a maioria não é profissionalizado, tem a ver também com esse histórico? Afinal de contas, foram algumas décadas que tiveram uma forte presença de pessoas LGBTs, né, assumidamente homossexuais, dentro dos quadros de arbitragem, e isso incomodou muita gente durante esse período, né? Enfim, uma coisa aí pra gente refletir. Foi Armando Marques que presidiu a comissão de arbitragem de 97 a 2015, que promoveu a caçada contra os árbitros que eram gays ou bissexuais. Engraçado que ele também foi perseguido por suposições com a sua sexualidade, né? Em 98, Eurico Miranda, que era presidente do Vasco, chamou ele de homossexual travestido.
Aliás, Eurico Miranda tem uma longa história também de perseguição aí de árbitros homossexuais e bissexuais. Inclusive, o trio MBB também foi perseguido por Eurico Miranda, que chegou a decretar que Margarida não apitaria jogos do Vasco, imagine. Mas ele quem promoveu essa caçada silenciosa aí contra esses árbitros, escalando geralmente para jogos sem expressão, escalando para jogos que aconteciam em cidades muito distantes, fazendo com que muitos árbitros desistissem da carreira ou mesmo abandonassem a profissão, né? Isso aconteceu, por exemplo, com Clésio Moreira, que era heterossexual, casado, era não é, né, que ele ainda tá vivo, sempre deixou nítido que ele era heterossexual, mas ele resolveu homenagear Margarida do trio MBB. E aí ele usava roupas rosas, performava os mesmos gestos que Margarida tinha em campo. E aí ele recebeu um recado enviado justamente por Arnando que dizia o seguinte: viado, aqui só tem um. E aí ele abandonou também a profissão e atualmente, depois desse histórico de presença forte de homens assumidamente LGBTs dentro dos quadros de arbitragem brasileiro, não existe dentro dos quadros da CBF nenhum árbitro assumido. Olha isso. Olha como funcionou essa perseguição mesmo assim a esses árbitros por parte de Arnando lá na presidência da Comissão de Arbitragem da CBF. Nem os órgãos, sindicatos, associação de arbitragem tratam da questão LGBTQIAP+, na sua formação. E era importantíssimo que isso fosse feito. Por quê? Porque são os árbitros que presidem, né, e acompanham ali, são responsáveis pelas partidas de futebol. Logo, quando acontece algum tipo de episódio que envolve expressões de preconceito, de violência, são eles que têm que registrar em súmula. Quando eles não registram em súmula, é mais difícil fazer com que esse ato, essa expressão, seja, vamos dizer assim, devidamente condenado ou punido, né, ou advertido pela justiça desportiva, porque aí depende de uma terceira pessoa, que pode ser os clubes de futebol, podem ser outros organismos, podem ser as federações também. Nós da Canarinhos LGBTQ temos também cumprido esse papel de enviar para o STJD denúncias, notícias de infração, para que isso seja avaliado pelo procurador, para depois isso virar uma denúncia. Quando o árbitro ele coloca isso na súmula, isso já vai diretamente para ser observado pelo tribunal, já como uma provável denúncia que vai ser apresentada pelo procurador para ser julgada ali pelos auditores, né? Então, assim, é importantíssimo que, a despeito de ter ou não hoje árbitros assumidamente homossexuais dentro dos quadros da CBF e das federações estaduais, esses órgãos se ocupem de fazer uma formação adequada, né, para que o quadro de arbitragem seja, sobretudo, o espaço onde práticas de violência serão contundentemente combatidas. Isso é importantíssimo para que a gente avance, né, na convivência sadia dentro dos estádios, dos jogos, para que a gente avance na perspectiva de que cada vez mais essas expressões serão combatidas e não incentivadas e não estimuladas, como a gente vê acontecendo em vários lugares do Brasil. Então hoje eu falei para vocês um pouquinho da história do sindicato secreto dos árbitros gays e de como dentro do campo de arbitragem, dentro do quadro de arbitragem, a presença de homossexuais e de pessoas LGBTQIAP+, durante um período teve uma presença marcante, uma coisa muito importante assim, na nossa história que a gente não pode esquecer, mas em breve a gente chega por aqui para trazer mais história para vocês, mais notícias, mais questões relacionadas à diversidade e o mundo do futebol. Não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o vídeo a ganhar relevância e mais pessoas vão poder conhecer essa e outras histórias. Se inscreva no canal e se você quiser conhecer mais sobre o assunto, tem fontes e links na descrição, beleza? Beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Vem vinheta.